E a gente volta a falar sobre o naufrágio que aconteceu no final de dezembro do ano passado, durante um passeio noturno nas piscinas naturais da Ponta Verde. Uma vítima ficou ferida e outras 11 pessoas precisaram ser resgatadas. Hoje tem atualização desse caso. Vamos então ao vivo aqui com a repórter Mônica Hermílio para saber qual é a novidade. Mônica. Pois é, Bia, bem a boa lembrança, não é, do que aconteceu. Uma das vítimas terminou batendo a cabeça, ficando inclusive embaixo da jangada, né? Outras 11 foram retiradas sem maiores complicações, sem precisar de atendimento médico. Mas um caso sério, né? Aconteceu no dia 26 de dezembro, o pessoal estava ali confraternizando, né? Reunidos, familiares, amigos mais próximos. Mas após o acidente, o piloto da embarcação, o piloto da jangada, sumiu. Mas a polícia conseguiu encontrá-lo, intimou e ele prestou depoimento. A gente vai conversar agora com a delegada Lucy Mônica, que está à frente desse caso, já está aqui com a gente também. Delegada, boa noite, obrigada por conversar com a gente. É muito importante a gente trazer esses fatos, né? Vocês conseguiram encontrar o piloto, ele já prestou depoimento? Boa noite. Boa noite, exatamente. Nós prosseguimos com a investigação, nós conseguimos localizar onde ele estava e fomos até intimá-lo. E ele compareceu e para contar a versão dele dos fatos. E nessa versão que ele contou, ele nega que tem ingerido bebida alcoólica. Não obstante, a gente tem um depoimento nos autos que conta que inclusive viu ele bebendo o álcool e que inclusive alertou para ele não andar com a jangada daquela forma, mas ele nega isso. Ele também não tem a habilitação necessária para poder conduzir aquela jangada. Ele fala que também a história da fuga, né, que a gente perguntou, e você fugiu, como é que aconteceu? Ele disse que foi embora depois, provavelmente assustado com medo de ter alguma coisa, mas ele disse que prestou sim assistência, inclusive ele fala que prestou assistência até essa vítima, que vai ser ouvida inclusive amanhã. Nós intimamos essa vítima que teve bateu a cabeça, nós intimamos para ouvi-la amanhã aqui na delegacia, porque estávamos aguardando justamente ela melhorar um pouco para poder vir ser ouvida. Então ele diz que ele conta que ele a salvou, porque quando o barco caiu de lado, porque ele veio pelo lado e foi por isso que o barco caiu. Ele não veio, como a gente já analisou assim pelos outros depoimentos, ele não veio pelo barco pela frente, como deveria ser, e assim disseram as pessoas que foram ouvidas. Como ele veio pelo lado e o barco virou, a mulher virou junto. E aí, quando começaram a dizer os nomes de uma das pessoas, citaram os nomes dos outros e o dela não veio, ele realmente mergulhou, ele conta, né, que ele mergulhou e puxou a mulher pelos cabelos, ela bateu a cabeça e foi nessa, inclusive, que ela teve o afundamento lá no crânio. E ele confirma isso e diz que depois ele foi embora, acredito eu que assustado de ver a situação e com medo também. Talvez porque ele tenha ingerido bebida alcoólica, até ele nega, mas talvez por isso, né? Então, esse foi o depoimento dele, nós seguimos com a investigação. Já solicitamos também ao bombeiro o laudo, a gente está no aguardo desse laudo dos bombeiros. A gente ouviu o bombeiro também, que contou como foi a história, ou seja, o inquérito está tramitando normalmente, já chegando inclusive na sua fase final. Delegada, como é que vocês conseguiram localizar? Ele se apresentou espontaneamente ou precisou ser intimado? Ele precisou ser intimado, não, nós usamos as nossas equipes investigativas para ir atrás dele, coloquei meu policial na rua para poder achar onde é que ele estava. E aí fomos atrás de pessoas que conheciam, fizemos todo um trabalho investigativo para chegar nele, porque até então ele tinha desaparecido realmente. Mas aí tão logo a gente o localizou, a gente disse, olha, você vai comparecer, a gente já sabe onde você mora, sabe onde é que você está, então não adianta não comparecer, é melhor você esclarecer a verdade. Até porque se ele está dizendo que salvou pessoas, se ele está dizendo que não ingeriu bebida alcoólica, é melhor contar nos autos. E o juiz e o Ministério Público vão ter, né, na verdade, o juízo de valor deles. Mas era preciso ouvi-lo, e aí ele realmente compareceu e foi ouvido. Delegada, esse período que ele passou, né, sem ninguém saber o paradeiro dele, ele era considerado foragido ou ainda não? Para a gente era considerado foragido naquela situação, até porque ele já estava como suspeito do crime, né? Mas aí nós localizamos rápido, a gente também não demorou muito para localizar, não. A gente correu atrás, nossa equipe, até porque a gente estava bem interessado nesse caso, que foi um caso que chamou muita atenção de todo mundo, né? Porque a gente espera que mais nunca aconteça uma situação dessa, que as pessoas sejam habilitadas e tal, que mais nunca aconteça um fato dessa natureza, que é um fato que realmente nos deixou arrasados, né? De ver a mulher teve um afundamento craniano. A situação foi muito lastimável, eles tiveram também muita sorte de no outro barco ter uma médica, tem toda essa situação. Mas nós já tomamos o depoimento de praticamente todos, só faltava mesmo, no caso, a vítima, uma das vítimas, que vai ser ouvida amanhã.
O dono da embarcação não estava, né, no momento. Não. Ele foi ouvido? O dono da embarcação também estava, foi o dono da embarcação que contratou essa pessoa. Essa também foi outra surpresa que a gente teve do trâmite desse procedimento, que a gente imaginava que era uma outra pessoa, mas não. Quem contratou e quem vinha contratando, na verdade, esse barqueiro, que nem habilitado era, foi o próprio dono, que também foi vítima e que estava também no barco. Então, é uma situação complicada, onde a gente vê a vítima também contratando uma pessoa inabilitada e, lamentavelmente, causando esse acidente todo. Delegada, quais são os próximos passos a partir de agora? Ele foi ouvido, praticamente todos já foram ouvidos, né? Faltando apenas a vítima. Quais são os passos a partir de agora? Os passos é praticamente terminar esse inquérito. É tomar o depoimento dela e fazer os indiciamentos que têm que ser feitos, concluir, mandar para a Justiça e deixar que a Justiça continue, na verdade, com o processo. Obrigado pelas informações. Conversei com a delegada Lucy Mônica, responsável por esse caso. E é isso, Bia, aguardar, né, a conclusão desse inquérito, ouvir o que a vítima, a que ficou em estado mais grave, que terminou batendo a cabeça, o que é que ela vai dizer, para que aí a partir disso, juntando laudos, todos os depoimentos, a polícia possa juntar esse quebra-cabeças e dar prosseguimento a esse inquérito. Bia, voltamos com você. Mônica, muito obrigada pelas suas informações. Que bom saber do acompanhamento da polícia, né, até as últimas consequências, porque inclusive foi uma equipe da delegada, um membro da equipe que foi em busca desse barqueiro, da pessoa que estava justamente pilotando ali e que deu causa ao acidente pela imperícia. Então, isso acende um alerta para o monitoramento, a fiscalização do que acontece ali naquela região, né, da Praia da Ponta Verde. Tantos passeios são realizados de dia, durante a noite. Muita gente vem de outros estados em busca justamente desse tipo de serviço e é preciso saber que está contratando um serviço seguro. Não é? Eu tenho amigas que estão vindo agora para Maceió perguntando: Bia, eu quero fazer aquele passeio do banho de lua, como é que faz? A gente fica até com receio, né, de que empresa a gente pode realmente indicar com toda a segurança. Porque a gente tem dúvida, a gente sabe que a fiscalização existe, mas o turista, quem está visitando, muitas vezes não sabe qual é a melhor maneira, qual é a melhor empresa que se deve escolher. Eu gostaria que você perguntasse, inclusive, aí, por favor, só para a gente finalizar, se a polícia recebeu informes de atividades aí que não estão ocorrendo como deveriam, ou seja, sem a segurança devida. A polícia tem recebido mais denúncias depois do que aconteceu, Mônica? Olha, Bia, após esse fato, a gente começou a ter mais contato, inclusive com pessoas do sindicato, para justamente eles nos fornecerem essas informações. Então, nós tivemos, sim, uma notícia de um outro barqueiro que também estava inabilitado, o qual nós também registramos a ocorrência, já fomos atrás dele, já tomamos o depoimento dele, para poder já saber, conversamos com ele também para poder fazer o curso na Marinha, se habilitar e tudo correr normalmente. Então, assim, a gente está acompanhando, inclusive, isso também, os pormenores do futuro, né? Porque, como você disse, esse passeio ele é belíssimo, é um passeio lindo, a gente não quer que o passeio acabe, não. É lindo esse passeio, agora a gente quer segurança. E também da parte da polícia, ocorrendo qualquer situação, a gente vai até o fim. Delegada, inclusive essa orientação desse segundo barqueiro, né, a realizar o curso na Marinha, vocês também orientaram esse primeiro barqueiro que foi ouvido por vocês nesse caso para que ele se habilite da forma correta? Com certeza esse é o caminho, porque ele faz um curso, aprende, os outros também conversam com ele, vão ensinando o melhor caminho, o percurso correto para você seguir com as pessoas. Enfim, o estudo, na verdade, traz soluções para a vida de todo mundo, né? Então, na verdade, a gente orienta a todas essas pessoas que queiram fazer esses passeios para que sejam devidamente habilitados, senão podem acabar aqui na delegacia respondendo por um procedimento policial.